Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 10, para nós terminarmos aquele episódio sangrento, episódio sanguinário, episódio pesado do extermínio que Jeú promoveu em Israel. Já passamos do trecho mais pesado, do trecho mais sangrento, mas ainda temos algumas partezinhas aí do texto para trabalharmos. Aí na tela está o nosso esboço. Deus é implacável na execução do juízo contra o mal. Essa é a mensagem central que rege todo o trecho que nós estamos estudando, lá do capítulo 9 até o final do capítulo 10. E nós temos visto 5 alvos do juízo divino: os reis ímpios, a mulher ímpia, uma descendência ímpia, uma religião ímpia, e hoje nós precisamos terminar de ver esse finalzinho aí, que é o juízo de Deus contra Israel, uma nação ímpia. Então esse é o nosso esboço. Mas vamos ler desde o versículo 18, então 2 Reis 10, versículo 18, para nós recordarmos o que vimos na semana passada, quando estudamos que os servos de Baal foram mortos numa armadilha que Jeú fez. Então, 2 Reis 10, 18, diz assim: Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: Tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. Tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. 32 agora, trecho que a gente vai estudar hoje. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então está aí a finalização desse trecho longo, mas que mostra para nós que realmente o juízo de Deus veio de forma implacável sobre vários indivíduos
cumprindo a palavra que tinha sido anunciada por Elias anos antes. Elias não viu isso acontecer em sua plenitude, Elias não conseguiu ver essa vingança dos servos de Deus concretizada nos seus dias, e anos depois, quando Eliseu assumiu o lugar de Elias, quando Eliseu pediu para o estagiário ir lá ungir o Jeú, anos depois, então, esse juízo vem contra todas essas pessoas aí, mas em especial, o foco aqui é a descendência de Acabe. Os parentes de Acabe, os familiares de Acabe, os filhos, netos, enfim, toda a família de Acabe acabou pagando o preço pelo que o pai e a mãe fizeram, Acabe e Jezabel. A própria Jezabel foi alvo do juízo de Deus aqui também. E todo Israel, como a gente vê no finalzinho aí do trecho, acaba sofrendo também o juízo de Deus. Então a gente percebe que esse trecho é realmente um híbrido, é um pouco agridoce para nós. Por que é um trecho agridoce, todo esse trecho? Porque, por um lado, nós ficamos chocados de ver o tanto de sangue que jorrou da Bíblia. Se você esmagar a sua Bíblia assim, apertar a sua Bíblia, você vai sair com a mão toda suja de sangue, porque é muito sangue que é derramado aqui. Jeú passa a espada em reis, em gente comum, em parente, em sacerdote, ele mata todo mundo. Então a gente fica meio chocado, a gente fala, nossa, mas é muito violento, né? Tinha que ter aqui uma classificação indicativa, sei lá, né? Mais 18, é violência, não sei. Mas, por outro lado, e vocês hão de concordar comigo, a gente fica um pouquinho satisfeito também, não é? De ver que o juízo de Deus veio contra uma família perversa. O que Acabe e Jezabel fizeram com Israel não teve precedentes na história de Israel. Eles afundaram Israel no mais profundo baalismo, a idolatria Baal, em níveis que nunca aconteceram na história de Israel. E essa família foi punida, justamente punida pela mão de Deus, por meio dos seus instrumentos aí, depois de anos que isso aconteceu. Então é uma experiência um pouco agridoce. Agora, nós olhamos para isso e nós entendemos que na realidade, quando nós vemos Deus trazendo juízo, punição contra os maus, nós temos um sentimento agridoce também, não é verdade? Quando nós olhamos nos nossos dias, o mal sendo punido, às vezes com morte, às vezes o crime organiza ali e mata entre eles mesmos e são punidos, eles mesmos se punem. Quando a gente vê às vezes um político se dando mal, existe um certo sentimento agridoce na gente, né? A gente fala, poxa, eu não queria que essa pessoa tivesse esse destino. Eu não tenho prazer no indivíduo morrer. Eu não posso ter prazer na desgraça alheia. Eu não posso ficar, finalmente aquela pessoa morreu, isso, Deus quebrou os dentes dele, legal. Eu não posso fazer isso, é incompatível com a postura do crente por um lado. Por outro lado, nós ficamos satisfeitos de ver a justiça de Deus. Qual dos dois sentimentos é legítimo? Acho que os dois, né? Os dois sentimentos são em algum modo legítimos. O primeiro não pode dominar a gente, né? O segundo, quer dizer, não pode dominar a gente, né? Eu não posso ver ali a justiça de Deus e falar, finalmente aquela pessoa se deu mal e tal, né? E torcer para a desgraça de todo mundo. Eu não posso fazer isso. Mas por outro lado, eu quero ver a justiça de Deus sendo feita e o mal sendo punido nesse mundo aqui. Então é um sentimento um pouco agridoce que nós temos, né? Nós ficamos tristes pelo que acontece com a pessoa, não podemos celebrar isso, mas por outro lado olhamos para a justiça de Deus e nos regozijamos nisso. E aqui esse trecho ilustra isso. O sentimento que nós temos lendo esse texto é um pouco assim. Você vê os sacerdotes de Baal lá no templo e fala, isso, Jeú, mata mesmo, vai lá, senta a espada, Jeú, vai lá. Mas por outro lado você fala, poxa, mas são ímpios, pessoas que estão perdidas na sua ignorância e é violento o que acontece aqui. Mas por outro lado a gente fica ansiando a justiça de Deus. Então é um híbrido, não dá para ignorar. Se você falar, não pastor, eu não tenho esse sentimento de justiça feita, sou uma pessoa espiritual, superior, tá bom, beleza, ok, tá bom. Então você é um ungidão aí, porque todo ser humano, todo crente tem esse sentimento. É só a gente ver os salmos não são assim? O salmista às vezes não fala para Deus quebrar os dentes dos inimigos? Quebrar o queixo? Fala. Mas depois ele fala, Senhor, mas o Senhor sabe o que o Senhor faz, a justiça pertence ao Senhor. Então essa é a nossa dinâmica. E aqui esse trecho mostra isso. Agora, um detalhe importante desse trecho aqui que a gente tem que levar em conta é o seguinte. Reis foca na dinastia de Israel, do Reino do Norte. Reis foca nessa dinastia. Crônicas, que é muito parecido com Reis, até tem episódios em comum,
foca nos reis do sul, os reis de Judá. Mas os dois relatos, tanto no norte como no sul, tanto reis como crônicas, criam em nós uma certa tensão, porque continuamente, quando troca uma dinastia, nós esperamos que aquela dinastia coloque Israel nos trilhos, coloque a coisa no lugar, coloque o povo de Deus no caminho que tem que ser. Isso acontece? Então, a gente já está estudando o livro dos reis há um bom tempo já. Teve algum rei que foi 100% ponta firme e colocou Israel nos eixos? Teve algum rei que fez isso? Teve? Essa resposta é retórica, essa pergunta é retórica. A resposta é não, não teve nenhum rei que botou Israel nos eixos. Quando o reino era unificado, Saul colocou o povo de Deus em adoração, em fidelidade e tudo mais? Não. Depois veio Davi. Davi foi um rei 100%? Não. Fala um pecado que Davi cometeu. Batseba. Que outro pecado ele cometeu? O assassinato de Urias, né, junto com esse episódio. O que mais? Ele fez mais coisa aí que ele levou bronca de Deus. O censo, ele fez o censo. Então Davi também não foi um cara 100%. Aí você fala, mas Salomão foi. Salomão foi? Piorou. 1000 esposas lá, 1000 mulheres, o cara idólatra no final da vida, né? Aí o reino dividiu, Roboão e Jeroboão. Aí fala, não, o reino do sul agora vai dar certo. Deu certo? Não. E o reino do norte? Também não. E rei após rei, você vê que nenhuma dinastia é 100% fiel. Nenhuma. E por que isso cria uma tensão em nós? Porque os leitores e nós temos a expectativa de um rei que vai ser 100% fiel, de um rei que vai finalmente colocar tudo da casa em ordem, e esse rei nunca chega. Então você olha para Jeú e você fala, não, agora vai, agora com Jeú o gigante acordou, agora o negócio vai dar certo. E aí vai lá o Jeú e dá mancada. Aí você pega o Josafá, lá de Judá. Josafá foi ponta firme e tal. Josafá deu mancada? Ele se aliou com a família de Acabe. Nossa, que mancada. Também não deu. E você vai indo, rei após rei. E nenhum deles é 100% fiel. Nenhum deles reina e coloca Israel nos trilhos 100%. E a nossa expectativa, então, permanece suspensa. A gente aguarda um rei que vai fazer isso. Só que aí vem o cativeiro no final do livro dos reis. E agora, outro povo domina o povo de Deus. Outras nações dominam o povo de Deus. E aí nós ficamos, e aí, quem é esse rei que vai colocar a coisa em ordem? Quem é esse rei que vai colocar o reino de Israel em ordem? Quem é? É Jesus. Então a história do livro dos reis, dentre outros propósitos, serve para criar essa expectativa em nós. Quem será o rei que vai colocar o povo em ordem? Quem será? Não só o livro dos reis, o Antigo Testamento como um todo. A promessa da semente da mulher, lá de Gênesis 3, ela cria essa expectativa na humanidade. Quem será? Será que vai ser Caim? Será que vai ser Abel? Não foi. Será que vai ser Sete? E vai indo, e você vai esperando os patriarcas, e vai indo, chega nos reis, e vai passando, vem o cativeiro, e você fala, meu Deus, cadê essa semente? Cadê esse descendente da mulher que vai trazer salvação, que vai trazer um reino de paz, que vai fazer com que o povo ande nos caminhos de Deus? Quem é esse rei? Quando chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos que esse rei é Jesus. Vai haver um momento que o povo de Deus, Israel, vai andar em fidelidade a Deus neste mundo aqui. Quando? Quando tem um nome esse momento da história. Como chama esse momento da história? O milênio. No reino milenar, onde Cristo vai se assentar no trono de Davi, vai reinar aqui neste mundo, aí sim Israel vai andar em fidelidade a Deus. E Israel vai ser a capital do mundo, e o rei vai estar ali. Então tudo que Jeú não fez, tudo que Josafá não fez, tudo que Acabe evidentemente não fez, tudo que esses reis não fizeram por conta da sua infidelidade, da sua incapacidade de fidelidade a Deus, Jesus vai cumprir isso plenamente. Então nós temos que olhar essa história desse modo, porque você há de convir comigo que o livro dos reis chega uma hora e fica um pouco repetitivo. Porque você fala, nossa, mais um rei, mais uma impiedade. Mais um rei, mais um juízo. Mais um rei,
mais um assassinato, mais um golpe, mais um extermínio. E por que isso? Essa repetição mostra isso, essa expectativa e frustração. Expectativa, frustração. Expectativa, frustração. Até que nós chegamos no Novo Testamento, onde nós sabemos quem é esse rei que vai resolver tudo isso daí. Muito bem, mas passada aí essa visão panorâmica, para nós localizarmos o livro dos reis na história da redenção, vamos voltar aqui para o nosso trecho para terminá-lo. Assim vocês não precisam mais tomar omeprazol toda semana para vir para o culto. A gente vai para uma... Se bem que não vai melhorar muito não, porque a Thalia vai entrar para tentar tomar o trono de Judá. E não vai dar certo isso. Põe aí, por favor, quem é que está aí? O Guilherme? Guilherme ou Moreira? Moreira, põe aí, por favor, a nossa árvore genealógica aí que nós temos usado. Acho que é o terceiro slide. Aqui. O Jeú deu um golpe de estado, matando Jorão, e matou Acasias também. Matou tio e sobrinho. E ele tomou o reino do norte, num golpe de estado. Só que o reino do sul ficou sem rei. Quem é que vai tentar usurpar o trono? A Thalia. E por que eu disse que não vai melhorar? Porque a Thalia é pesada. Eu acho que ela aprendeu com a sogra. Com a mãe, né? Ela aprendeu aqui com a mãe. A ser ruim, porque ela vai fazer um extermíniozinho também. Ela é difícil, essa mulher. As mulheres de reis, vou te contar, viu? As mulheres de reis, difícil achar uma que se salve, porque todas ali são jogo duro. E a Thalia também vai ser jogo duro, ela vai tentar tomar o trono aqui, vai fazer o caos ali. Mas isso a gente vai estudar a partir do capítulo 11. Pode voltar para o esboço, por favor, Moreira. Vamos ver então agora o último alvo do juízo divino. Nós já vimos aí o alvo contra os reis, contra a mulher, contra a descendência, contra a religião e agora contra a nação. Israel não se endireitou, é claro. Jeú continuou sendo pagão. Ele tirou a adoração a Baal, mas ele voltou à adoração a Deus? Não, ele não voltou à adoração a Deus. Ele continuou adorando no formato de Jeroboão, que era irregular. Era uma religião irregular. E Israel vai apanhar por causa disso. Naqueles dias, ou seja, no reinado de Jeú, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras. Quem é Azael? É o rei da Síria. Quem foi que ungiu Azael? Foi o Eliseu. Os irmãos podem ver isso lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8, versículo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 15, você vê o episódio em que Azael toma o trono da Síria. No versículo 15, o rei está doente. No versículo 15, diz assim, segundo Reis 8,15: No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Então aqui Azael toma o poder da Síria, ungido por Eliseu, e agora ele começa a bater em Israel. O Azael da Síria começa a bater em Israel. E como foi essa pancada aí? Versículo 33 diz pra gente: Desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. A gente lê isso, a gente não entende muito bem o quanto isso representa, né, de território que Israel começou a perder. Mas foi muita coisa. Israel começou a apanhar muito e perder muito território para a Síria. Eu trouxe um mapinha aí, põe um mapinha, por favor, Moreira, para a gente tentar visualizar isso um pouco melhor, porque o texto ele é descritivo, mas não é na nossa terra, né? Então a gente não entende. Está um pouquinho pequeno aí, acho que o projetor está enquadrado menor, mas a gente consegue ter uma ideia. Aqui, pode deixar ele inteiro por enquanto, Moreira, por favor. Isso, rapidinho. Aqui em roxo você tem o reino de Judá, o reino do sul. Aqui acima você tem em verde o reino de Israel, reino do norte. E aqui você tem Arã. Arã são os arameus, ou sírios, né? Tá aqui, os arameus. O texto fala que o Azael, aqui de Arã, começou a bater em Israel na terra de Gileade, que envolve os gaditas, rubenitas, manassitas.
Os irmãos devem se lembrar das tribos de Israel. Cada tribo tinha um pedacinho. E essas tribos de Israel que são mencionadas aqui, Gade, Ruben e Manassés, elas ficavam desse lado aqui do Jordão. Aqui você tem o Rio Jordão. Pode dar zoom agora, por favor, Moreira. Aqui no Mar da Galileia. Isso, aqui, ó. Pode ir descendo. Desce, pode descer, desce. Isso, aí. Toda essa parte aqui, ó, é o Jordão. Ó. Tem o mar Morto. Até lá em cima o Mar da Galileia. Tudo isso daqui pertencia a essas tribos. E o texto fala que o Hazael começou a bater em todas essas tribos, desde o Aroer, que está junto ao vale de Arnon, é aqui embaixo, desde aqui. E ele começou a bater nessas tribos, pode colocar o mapa lá para cima agora, Moreira, até aqui. Ou seja, ele bateu em todo o território de Israel, para além do Jordão. Então você tem o Jordão, você tem esse dente aqui, que está para lá do Jordão. O Hazael bateu em tudo. O texto fala que isso foi em todas as suas fronteiras. Pode colocar o mapa inteiro agora, Moreira, por favor. Isso. Toda essa parte aqui apanhou. Tudo isso aqui apanhou. Ao longo do livro dos reis, Israel vai perdendo e ganhando território, como expressão do juízo de Deus. Então, hora ele perde, hora ele ganha. Mas aqui foi uma pancada violenta. O Hazael veio para conquistar forte o negócio. Só que quando a gente olha para isso, a gente percebe uma liçãozinha interessante aqui. Quem é que está batendo em Israel por dentro? Qual é o nome, qual é o instrumento de Deus que foi ungido por Deus para bater em Israel por dentro de Israel? Quem? O Jeú. O Jeú está batendo em Israel. Matou todo mundo. O censo do IBGE do ano seguinte foi uma desgrama. Não tinha quase gente lá em Israel. Foi um extermínio que aconteceu. Então ele bateu em todo mundo por dentro. Agora, quem que está batendo por fora? O Hazael. Então quer dizer que Israel está apanhando dentro de casa e está apanhando fora de casa. Ou seja, Israel está apanhando de todo lado. Mas, ainda bem que Israel vai se arrepender, não é? Porque já diz o versículo bíblico, quem não vai pelo amor, vai pela dor, não é assim que diz o versículo? É? Não está na Bíblia esse versículo? Se não vai pelo amor, vai pela dor? Não está? Nossa, o meio evangélico repete isso tanto, não está na Bíblia isso? O senhor nunca viu esse versículo, nunca pregou? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, amém? Irmãos, Israel é um exemplo vivo de que se apanha de fora, apanha dentro, apanha de todo lado, e ele continua pagão. Não tem jeito, Israel é um símbolo do incrédulo, da pessoa obstinada. Não tem jeito, apanha, e continua fazendo o que é errado. Não tem jeito. Então esse versículo aí é apócrifo, isso aí que inventaram aí, se não vai pelo amor, vai pela dor, isso daí não está na Bíblia não, isso daí é Heresiastes 2, é Inventares, não sei que livro é esse daí não. Não tem nada a ver isso daí. Tanto que, de fato, se os irmãos olharem Amós, olha só, Amós capítulo 4. Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem Amós. Amós 4. Amós e Oséias, esses dois profetas, eles foram contemporâneos de Jeroboão II. Jeroboão II era bisneto de Jeú. Então, tanto Amós como Oséias, eles profetizaram ali mais ou menos nesse período aí, né? Mas olhando aqui para Amós, né? Amós, ele atuou nos dias de Jeroboão II, bisneto de Jeú. Então ainda está na dinastia de Jeú. E olha só o que o Amós diz sobre Israel. Amós fala de Israel e Judá, mas olha o que o Amós fala de Israel. Amós 4, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O povo apanhou, e o que o texto repete ao final de cada versículo? Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha como continua aí o texto, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Encontrar com o teu Deus aqui é juízo. Agora a disciplina vai ser em outra temperatura. Agora você vai me encontrar face a face. Vamos ver se essa sua obstinação vai continuar. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. É para botar esse título, Deus dos exércitos, é para botar medo ou não? Quem vai te disciplinar, Israel, é o Senhor dos exércitos, é o Deus dos exércitos, não tem para onde você correr. Mas ao longo da história, Deus foi mandando pequenas disciplinas, pequenas e grandes até advertências, mas o povo não se arrependia. Não se arrependia. Até que nós chegamos em 2 Reis 17. Abre lá rapidinho. Lembrem que um dos propósitos do livro dos reis, do autor do livro dos reis, é responder a uma pergunta: como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Essa é a pergunta que o livro dos reis quer responder. E Deus foi dando advertências: mudem o coração de vocês, abandonem a idolatria, abandonem os ídolos, abandonem isso tudo, se voltem a mim. E Deus disciplinando. O povo ouviu? Não. Até que é assim? Então tá bom. Então a maldição suprema de Deuteronômio 28 vai ser colocada em jogo agora. Vocês vão ser exilados, vocês vão perder a terra de vocês. E é o que acontece com Israel e Judá. Primeiro com Israel. Olha só aí cadê aqui? 2 Reis 17, 6. Olha só como termina a história do Reino do Norte. 2 Reis 17, 6. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal.
Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Por enquanto, porque alguns anos depois, Judá também vai embora. Então a gente percebe que Israel apanhou muito, com o objetivo de se arrepender, mas eles não se arrependeram. Até o momento que chega a disciplina final. Deus fala, vocês não vão se arrepender? Não. Então agora eu vou aplicar para vocês o castigo final. Não dá mais. Vocês agora vão ser tirados da terra, vocês vão servir a outros povos, vão perder todas as bênçãos materiais, terrenas aqui, que estava prometido desde os patriarcas, vocês não vão desfrutar mais disso. Vocês vão ser exilados, vocês vão embora. Bom. Os crentes, olhando para nós agora, né? Os crentes podem incorrer na mesma situação de sermos obstinados em pecados e Deus nos avisar 1, 2, 3 vezes, nos disciplinar, volta, abandone esse pecado, abandone a imoralidade, abandone a sua idolatria, abandona, eu estou te disciplinando, abandone, até ao ponto de Deus aplicar uma disciplina final, que para muitos crentes é a própria morte. Isso pode acontecer com o crente? Fala para mim alguns exemplos de crentes que tiveram essa disciplina final, por causa da obstinação. Ok? Ananias e Safira, ok? Tiveram uma disciplina final ali, pelo pecado que eles cometeram. Quem mais? Tem outro exemplo famoso, todo mês a gente lê esse exemplo. Quem? Não, do Novo Testamento. Quem? Os coríntios. Opa! Não tinha gente de Corinto que já estava dormindo, né? Que é um eufemismo para a morte. Por que eles estavam dormindo? Por que eles tinham morrido? Porque eles estavam desprezando os irmãos obstinadamente. E assim participando da ceia de modo indigno. E João, lá em 1 João, fala que existem pecados que são para a morte. A gente não sabe o que essa expressão significa perfeitamente. Mas à luz desses exemplos, parece que existem pecados que Deus pune com a morte. Deus disciplina com a morte, inclusive os crentes. É como se Deus falasse para o crente, olha, você não está mudando. Você está maculando o testemunho dos seus irmãos. Você está maculando o nome da minha igreja. Eu vou ter que te tirar daí. E mata o indivíduo, como aconteceu na igreja de Corinto. Então, isso tem que causar em nós temor, porque Deus tem os seus instrumentos de alerta. Aqui no texto de 2 Reis 17, quem foram os instrumentos de alerta, além do sofrimento, além da disciplina? Qual foi o outro instrumento de alerta que Deus usou para que o povo abandonasse seu pecado? Quem? Os profetas. Hoje nós temos os irmãos, os pastores, os líderes, o processo disciplinar da igreja de Mateus 18, constituído aí de várias etapas, as exortações, o próprio Espírito Santo que testemunha dentro de nós e incomoda a nossa consciência, tudo isso nos alerta. Mas o crente obstinado, não brinque com Deus. A disciplina vem. Israel nos ensina isso. A disciplina vem. E olha só o que diz Apocalipse 9. Vamos lá para frente agora. Olha só Apocalipse 9. Apocalipse 9, 20. Olha só como aquele ensino de não vai pelo amor, vai pela dor é falso, até no Novo Testamento. Não tem lugar nenhum que isso é verdade. Olha só. Apocalipse 9, 20. Você tem aqui as trombetas. Todo esse trecho de Apocalipse, dos selos, das trombetas, das taças, é tudo disciplina, tudo ira de Deus sendo despejada na terra. Tudo assim. No capítulo 9, no versículo 20, a partir do 13, na verdade, você tem a sexta trombeta, expressão de juízo de Deus. E o texto fala de seres, parece que são demônios aqui, que são libertados pelo próprio Deus para trazer juízo geral aí na terra. E olha só o que acontece aí. Olha o versículo 18, olha só o que esses seres fazem. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a 1/3 dos homens.
Bastante gente, né? 1/3 dos homens, né? Bastante gente. Agora olha o 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O povo estava enterrando, no futuro o povo vai estar enterrando 1/3 lá. Não vai ter cova para todo mundo, vai ter queima, incinera, não sei o que você faz, mas não tem mais onde enterrar. 1/3 da humanidade foi embora. E aí você fala, não, agora os ímpios vão olhar e falar, não, de fato a gente tem que se arrepender, a gente tem que voltar para Deus, temos que crer em Jesus. É isso? O texto fala que ainda assim eles não se arrependeram. Aí você fala, não, mas eles pelo menos melhoraram, né? Eles não estão indo na igreja, mas pelo menos eles jogaram a Aparecida fora, eles jogaram as estatuazinhas fora, jogaram o Exu, caveira lá, jogaram tudo isso fora, né? Eles fizeram isso? Olha aí o texto, olha o versículo 20. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Continuam vivendo a sua incredulidade, mesmo o mundo sob juízo de Deus. Então, esse papo disso não vai pelo amor, vai pela dor, isso daí, gente, é balela. Isso aí não é verdade. Qual é o único meio da pessoa sair disso daqui e ir para Deus? Por meio da ação do Espírito Santo. Só isso quebra o coração obstinado. Só isso quebra o coração obstinado. Mas continua aí o texto. Então Israel está apanhando, vai continuar apanhando, vai apanhar muito ainda no livro dos reis, até ser exilado. Está apanhando dentro, está apanhando fora, está apanhando em todo lugar, está perdendo território, está perdendo gente, é uma tragédia. Mas eles não se arrependem. O ímpio é assim. Olha o 34 agora, para finalizar, né? Essas são as últimas palavras aí do reinado de Jeú. Ora, os mais atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. E aí termina o nosso trecho. A gente sabe que, religiosamente, Jeú não fez um bom reinado, porque o trecho anterior falou isso para nós, que ele continuou nos pecados de Jeroboão, ele continuou adorando de modo irregular a Deus, de modo errado, ele continuou seguindo uma religião errada, que Deus não tinha instituído. Mas, quando a gente olha para o contexto todo, a gente percebe que o Jeú, na verdade, ele não foi um bom rei de modo geral. O período em que ele governou, foi um período marcado por muita agitação e turbulência. Ele não foi um rei próspero, ele não foi um rei que pegou um período de tranquilidade, de serenidade, não. Ele cometeu muitos abusos durante o seu governo, o período todo foi muito ruim. Tanto que, como eu disse, Oséias e Amós, que são contemporâneos aí dos descendentes de Jeú, eles falam de pecados que eram cometidos na época de Jeú. Então a gente vê que a coisa continuou ruim. Abusos sociais, Amós fala de abusos sociais, pessoas que eram exploradas. Então a sociedade de Israel padeceu. Então Jeú foi usado por Deus para exterminar a família de Acabe e tirar o Baal da jogada por um tempo? Sim. Mas isso significa que Jeú foi um bom rei fiel a Deus, que trouxe prosperidade e paz ao povo? Não foi isso que aconteceu. Então, de fato, se os irmãos lerem lá Oséias, Amós, os irmãos vão ver referências a isso. Mas, esse é o Jeú. Então, é meio agridoce. Lembra que eu falei no começo da sensação agridoce? Com o Jeú é meio agridoce também, né? Você vê o Jeú lá passando a espada e fala, isso aí, Jeú, legal, mas aí é doce. Mas aí depois vem a parte amarga, né? Você fala, Jeú, né? Aí você pisou na bola, não era para fazer isso. Então, é um pouco agridoce a nossa interação com o Jeú também. Mas o final é muito amargo. Muito amargo, muito amargo. Então, é ruim. Jeú, como todos os reis de Israel, não foi bom. Agora, olhando para o trecho todo, volta para o nosso esboço, por favor, Moreira. Olhando para o trecho todo, a gente tira algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Especialmente considerando aí os 2 últimos pontos que nós vimos na semana passada e hoje.
primeira lição que a gente tira disso tudo, de modo geral, é que ainda que Israel tenha abandonado o baalismo, ele acabou trocando 6 por meia dúzia. Porque ele saiu de Baal, mas continuou adorando os bezerros, continuou adorando em lugares que não eram autorizados por Deus. Ou seja, eles trocaram uma religião idólatra por outra. Trocaram 6 por meia dúzia. Não tinha... melhorou, continua sendo ímpio, continua sendo pagão. Então, apesar deles terem abandonado o baalismo, eles continuaram seguindo a religião irregular de Jeroboão. E Deus pune então Israel por causa disso. E o que a gente aprende disso? Esse é um tema muito central no livro dos Reis. Qual era o único lugar de adoração autorizado por Deus para ter culto? Qual era o único lugar do Antigo Testamento em que Deus tinha autorizado, determinado que deveria ser realizado o culto a ele? Jerusalém. Israel tinha uma Jerusalém? Não. Então Israel tinha autorização para cultuar do jeito que ele queria? Não. E é por isso que Deus disciplina. Você criou altares lá em cima. Volta para o mapa, por favor, Moreira. Israel colocou altar aqui, colocou altar aqui, para o povo não precisar ir para Jerusalém. Nem podia, era uma nação inimiga agora. Era uma nação separada. Não tinha essa de adorar em Jerusalém. Não, vamos adorar aqui em casa mesmo. Levanta aí, faz uma licitação aí, faz um projeto público-privado, levanta esses altares aí que o pessoal não pode descer para ajudar não. E fizeram lá, altar lá em cima e altar lá embaixo. Fora os santuários, idólatras e tudo mais. Mas em termos de autorização divina, Deus nunca autorizou outros altares, outros lugares de adoração, a não ser em Jerusalém. Deus instituiu isso ali. O templo é o lugar da sua habitação. O templo é onde essas coisas devem acontecer no Antigo Testamento. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não existe mais templos. Jesus disse que não existe mais esse ou aquele lugar santo. Então a gente não está mais debaixo disso. Mas naquele tempo sim. Então Israel saiu do baalismo, mas ele voltou para a religião de Jeroboão, que é uma religião irregular. E por isso apanhou. Porque Deus não tinha permitido isso. Então o que a gente aprende aqui é que Deus só pode ser adorado do modo como Ele próprio instituiu. E isso é central no livro dos Reis. Toda vez que uma nação, Israel, Judá, adora a Deus de um modo diferente do que foi determinado pelo próprio Deus, eles apanham. Porque Deus é o adorado. Ele que determina como deve ser a sua adoração. E hoje continua a mesma coisa. Eu tenho autorização para adorar a Deus do jeito que eu quiser? Eu acho que a adoração a Deus envolve cantar uns rap no meio do culto. Você e tal, vamos lá, Jesus. Posso fazer isso? Eu acho que a adoração a Deus pode ter dança. Dançar os véus, assim. Pode ter isso? Não. Eu acho que adorar a Deus pode ter, sei lá, um ensino feminino, pastoras ensinando. Vamos adorar a Deus e aprender por meio das pastoras. Pode isso? Não pode. Eu acho que adorar a Deus envolve fazer uma grande bagunça. Afasta os bancos, todo mundo sai rodopiando aí, batizado pelo Espírito aí e tudo mais. Vamos adorar a Deus desse jeito. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Quem determina a adoração é a minha imaginação ou é Deus? Deus. É isso que nós chamamos de, na tradição reformada, nós chamamos isso de princípio regulador do culto. Muitos irmãos perguntam, pastor, vocês adotam aqui o princípio regulador do culto? Tal. O que o princípio regulador do culto ensina? Que Deus é o único que pode determinar o que tem que ter no culto. Isso daí decorre de um entendimento que fica mais claro na Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster tem umas coisas erradas, tem umas coisas ali que não tem nada a ver. Mas a gente sempre fala a parte errada, tem que falar quando acerta também, né? Às vezes ela acerta. Não é só porque tem uma parte errada que ela erra em tudo. E a Confissão de Fé de Westminster, que a gente não subscreve integralmente, nem nada. A gente tem a nossa declaração de fé. Mas a Confissão de Fé de Westminster, esse documento é produzido no século XVII, ela diz no capítulo 21, no primeiro artigo, olha só que legal que ela diz, olha só. A luz da natureza nos ensina que há um Deus que exerce senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que por isso deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido de todo o coração e servido com toda a alma e com todas as forças. Amém? Amém, tá certo. Agora olha que legal que ele diz na sequência. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por Ele mesmo, e de tal modo determinado por sua vontade revelada,
que não se deve adorar a Deus conforme as imaginações e invenções dos homens ou as sugestões de Satanás, sob alguma representação visível ou de outro modo que não seja o prescrito na Santa Escritura. E aí, amém? Amém, eu falo amém, tá certo. Olha que legal, o modo aceitável de adorar a Deus, ele mesmo instituiu, e ele determinou isso naquilo que ele revelou. Onde que ele revelou como ele tem que ser adorado? Na Bíblia, está aqui. Então não tem autorização para inventar coisas. Irmãos, a gente vai ter agora um culto diferente, vai ser um culto de, vai ser um culto de mímica. A gente vai ter um culto agora, é um culto de teatro. A gente vai ter um culto agora, é um culto de, complete com a bizarrice evangélica gospel que você já viu por aí. É um culto de unção no azeite, vamos pular numa piscina de azeite. Eu posso adorar a Deus desse jeito? Não. Eu tenho que adorar a Deus do modo como Ele instituiu. No Antigo Testamento, quando o povo não dava atenção a isso, eles eram disciplinados, é claro. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Eu já contei para os irmãos da classe de novos membros, vou contar para todos os irmãos aqui agora, que quando eu estava afim da Isabela, né, muitos anos atrás, eu tinha muito cabelo naquela época, muito cabelo. Era jovenzinho, né, tinha um narigão ainda, né, muito tempo atrás. Os irmãos nem vão lembrar disso. Só o pastor Thomas, o pastor Marcos lembra, né, um pouco assim. Na época, eu tinha medo do pastor Marcos, estava afim da filha dele, né? Fica com medo, né? E aí, nessa época aí, eu estava começando a me interessar pela Isabela e tal. Eu falei, vou dar um presente para ela, né? Vou fazer um agradinho, né? E eu fui, e o jovem tinha ido no cinema, e eu fui, rapidinho saí do cinema, eu saí do trabalho, e antes de ir pro cinema, passei na loja da Cacau Show. Falei, vou levar uma trufa, né? Eu vou pegar uma trufa de quê? Morango. Quem não gosta de trufa de morango? Também não gosta, Shirley? E aí eu cheguei para a Isabela e falei, sabe o que eu tenho aqui? Não falei isso, eu falei, você gosta de trufa de morango? Aí ela, não. Aí eu virei para os jovens que estavam ao lado, vocês gostam de trufa de morango? Gosto, então top. Dei para eles. E aí depois a Isabela ficou sabendo disso, né? Falou, mas é que eu não gosto mesmo, não, e tal, beleza. Hoje ela até come umas trufas de morango, acho que foi com dó de mim, né, depois de tanto tempo. Mas enfim, deu certo, jovens solteiros aí, bem vista na trufinha de morango, vai que dá certo, né? Mas qual que é a lição disso daí? Se eu quero me aproximar da Isabela, eu não posso abrir a goela dela e colocar uma trufa de morango lá dentro, se ela não gosta. Ela é a pessoa que, entre aspas, está sendo adorada. Ela é a pessoa que precisa ser agradada. Então, eu tenho que me curvar à vontade dela, ao que ela determina. As trufas que ela gosta. Você gosta de trufa de quê hoje, amor? Não gosta de trufa? Vixe, então... Não ia ter como acertar, não ia dar. Não ia ter como acertar. Mas eu sei que a Isabela gosta de palmito, por exemplo. Né? Uma pessoa mais natural e tal. Né? Eu tinha que ter comprado um pote de palmito para ela. Tá aqui, pote de palmito para você. Vai no cinema aí, vai comendo palmitão aí. Ela ia falar, uau, que legal. Mas por quê? Porque ela gosta, ela é do agrado dela isso. Mas eu não posso inventar as coisas. Coma isso porque eu quero que você coma. Não. No mesmo jeito, a gente não pode fazer isso na adoração a Deus. Eu não posso dar trufas de morango para um Deus que gosta de palmito. Não posso fazer isso. Eu não posso inventar adorações da minha cabeça. E toda vez que o povo de Israel fez isso, foi disciplinado, apanhou. E no Novo Testamento nós vemos de modo claro que Deus institui como tem que ser o culto. O culto tem que ser feito com ordem e decência. O culto tem que envolver pregação da palavra de Deus. O culto tem que envolver oração. O culto tem que envolver louvor. Esses são os elementos que Deus colocou no culto. Eu não posso fugir disso. Eu não posso sair disso. Então nós aprendemos isso. Deus só pode ser adorado do modo como Ele próprio instituiu. Não adianta você falar, pastor, eu não faço dança, mas eu faço batalha de hip hop. Um é pior, outro é melhor. Os dois estão errados. Os dois não foram instituídos por Deus. É você sair do baalismo e ir para a religião de Jeroboão. É trocar 6 por meia dúzia. Mas tem uma outra lição atrelada a isso também. A religião de Israel, em termos sociais, talvez, tenha melhorado um pouco. Porque o baalismo era uma religião lá embaixo. Era o fundo do poço ali do paganismo. Acabe, Jezabel introduziram isso grandemente em Israel. Beleza. Quando saiu de Baal, talvez a destruição dos santuários lá de Baal e tudo mais, pode ter trazido algum efeito social, talvez.
A gente não quer mais Baal, mas como eu disse, trocou 6 por meia dúzia, de todo modo. Né? Alguém poderia falar, pastor, mas melhorou. Melhorar é suficiente? Não. Se você fala assim, pastor, eu não vou mais no terreiro de Umbanda, mas agora eu vou na igreja do Valdomiro. Não, você só trocou de terreiro. Pastor, agora eu saí lá eu era espírita, tudo mais, mas agora eu estou indo, sei lá, nos Testemunhas de Jeová. Alguém fala, mas melhorou, não é, pastor? Agora eu estou mais próximo. Antes eu nem li a Bíblia, agora eu estou mais próximo, eu vou num lugar que fala de Deus e Jesus. Melhorar não é suficiente. Você sair de um terreiro e ir para uma igreja neopentecostal não vai te levar para mais próximo de Deus. Isso por si só não te aproxima de Deus. Você continua longe dele. Você mudou de religião. Só isso. Então melhorar não é suficiente para a verdadeira religião. E muitas vezes nós olhamos para os incrédulos e nós tentamos colocar na mente deles que tudo bem você não ser crente, mas pelo menos você pode fazer alguma coisa boa e tal, né? Não é suficiente. Não é suficiente. O nosso alvo não é tornar os incrédulos melhores. O nosso alvo é pregar uma transformação completa para os incrédulos. Não é, como eu falei, não é sair do terreiro e ir para o Valdomiro. É sair do terreiro e ir para a igreja verdadeira. Caso contrário, é sempre trocar 6 por meia dúzia. Pode ter até algum efeito social, mas isso daí para nós é irrelevante, mínimo um negócio desse. Então melhorar não é suficiente para a religião verdadeira. E essa melhora entre aspas, né? Não é suficiente para a religião verdadeira. E por fim, uma última lição que eu coloquei aqui, os irmãos devem se lembrar, volta para o esboço por favor, Moreira. Quando nós estudamos esse ponto aqui, nós vimos que o santuário de Baal foi completamente destruído e virou o quê? Latrina, virou esgoto, perdurou isso, algo definitivo. E nós, à luz disso, nós vimos que os profetas morreram, os sacerdotes morreram, o santuário foi destruído, e nós aprendemos que a idolatria sempre traz vergonha, destruição e morte, certo? Nós vimos isso. E como uma pessoa longe de Deus, que é idólatra, pode sair desse destino tão triste? Como uma pessoa pode sair de um trem que está indo para a vergonha, a destruição e a morte? Qual é a única saída? Qual é o único caminho que ela pode tomar para sair dessa rota de destruição? Vejam o que diz aí 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 1:8. Olha só o que Paulo diz dos Tessalonicenses. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, a palavra que foi pregada, o modo como foi apresentado o Evangelho, o modo como eles acolheram o Evangelho mediante a pregação, teve um resultado, olha só. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Todo ser humano está num trem que está indo para a ira vindoura. O maquinista anuncia, próxima estação, ira vindoura. Não tem como você fugir disso. Todo incrédulo está nesse trilho, está nesse caminho, a ira vindoura. Ira de quem? Do próprio Deus. Deus vai derramar sua ira contra o ímpio, contra os idólatras. E os Tessalonicenses estavam nesse trem. Próxima estação, ira vindoura. E eles estavam lá. E no trem deles, eles estavam lá adorando, eles estavam lá cultuando os ídolos lá de Tessalônica, nos templos pagãos, eles estavam lá envolvidos nisso. Mas o que aconteceu quando eles acolheram a palavra que foi pregada, quando eles acolheram o Evangelho? O que aconteceu? Eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. É o único jeito de você pular desse trem. É o único jeito. Você abandonar os ídolos e se converter ao Deus vivo. É muito interessante essa expressãozinha que
que Paulo usa aqui, que ele fala de deixar os ídolos e servir o Deus vivo e verdadeiro. A ideia do Deus vivo faz contraste com os ídolos. O ídolo é um ser vivo. O ídolo é um pedaço de pau, de gesso, de metal. Ele não tem vida. Ele não transmite vida. Ele não interage, ele não fala. Ele é um objeto, é um pedaço de alguma coisa. Agora, nosso Deus é um objeto? Não. O nosso Deus é um Deus vivo. E muitas vezes essa expressão Deus vivo está atrelada à figura de um Deus que julga, de um Deus que vê, de um Deus que atua, de um Deus que intervém, de um Deus que pune, de um Deus que disciplina, de um Deus que traz juízo. Não por acaso, no versículo 10, Paulo fala, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, só Jesus livra da ira vindoura, só Jesus. Não adianta você melhorar, falar, pastor, eu não vou na igreja, eu não sou crente, mas eu melhorei, larguei o cigarro, larguei a bebida, agora até estou ouvindo aí uns coaches e tal, cristão, não adianta você melhorar. Você continua no trem da idolatria. Seu destino é a ira, não tem jeito. Tem que ser uma mudança completa. Você tem que abandonar totalmente os ídolos e se voltar para o Deus vivo e verdadeiro. É o único caminho, um único caminho, único caminho. E olha também o que diz Atos 14. Atos 14, 15. Paulo e Barnabé estão pregando em Listra, e olha o que acontece. Eles identificam ali, Paulo e Barnabé, como se fossem deuses. Eles pensam, né? Os homens, os deuses em forma de homens vieram até nós. E o Paulo e Barnabé ficam doidos com isso, né? Gente, o que é isso? Sei que eu sou bonito, mas não é para tanto, né? Paulo não era, dizem que o Paulo não era muito bonito, não. Talvez Barnabé fosse um pouco melhor apresentado assim. Mas olha só o que acontece. Atos 14, 15. Senhores, é Paulo falando. Senhores, por que fazeis isto? Por que vocês estão tentando nos adorar? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. O que são as coisas vãs, as coisas vazias, as coisas inúteis aqui? São os ídolos. Uma vida dirigida pela idolatria, uma vida dirigida pelo paganismo, uma vida dirigida pelos falsos deuses. Isso é uma coisa vã, é uma coisa vazia, é uma coisa inútil, é uma coisa sem propósito, é uma coisa sem substância. E Paulo fala, eu estou pregando o Evangelho para vocês abandonarem essas besteiras, essas futilidades, essas coisas inúteis, e vocês se voltarem ao Deus vivo. Aí sim, vocês vão entender quem é Deus de verdade, aí sim. Então talvez haja aqui pessoas que estão como esses camaradas aqui, pessoas que estão adorando ídolos, pessoas que estão buscando coisas vãs, pessoas que estão buscando deuses que eles próprios criaram, que a sociedade criou, que o mundo criou. E o único jeito de mudar é se convertendo ao Deus vivo, é reconhecendo os seus pecados, crendo em Jesus como nosso Salvador, como único Salvador, e então passando a adorar o Deus verdadeiro. É assim e isso que é uma conversão, não é uma melhora, é uma mudança completa, é uma conversão total, é você jogar tudo fora e seguir o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro. Agora olhando para os crentes, nós já fizemos isso, nós já abandonamos os ídolos, abandonamos a nossa própria vontade, nós já abandonamos Aparecida, Cidinha, Exu Caveira, seja lá o que, abandonamos tudo isso, nos voltamos para o Deus vivo. Agora existe o perigo de nós, como crentes, ainda termos alguns pequenos idolozinhos na nossa vida, pequenos altarizinhos que precisam ser removidos e Deus tem que reinar ali. É curioso observar que o Novo Testamento fala que a idolatria se expressa, por exemplo, na avareza. Colossenses 3 fala isso, ele fala vários pecados, ele fala a avareza que é idolatria. A pessoa que só pensa em dinheiro. Pastor, eu durmo pensando no Bitcoin, eu durmo pensando em carteira de investimento, CDI, CDB, eu durmo pensando nisso assim, fico pensando nos números e tal, eu acordo, olho no meu celular lá de madrugada, nossa, ufa, ainda bem que eu não perdi dinheiro e tal.
olha pastor, eu quero dinheiro, eu penso nisso o tempo todo, eu quero mais, mais e mais, eu compro um carro, quero comprar outro, compro casa, pastor, eu vivo pensando nisso. Para a Bíblia isso é idolatria, tanto que Jesus disse, né, que não dá para servir aos dois senhores. E qual era um desses senhores é Deus, e qual é o outro Deus que Jesus citou? As riquezas. Então, o crente pode ter pequenos ídolos no seu coração? Se o destino de todo idólatra é destruição, vergonha, humilhação e morte, o que pode acontecer com o crente se ele não tirar esse pequeno ídolo da vida dele? Pode acontecer dele ter um destino triste, como acontece às vezes com muitas pessoas. A pessoa é crente, mas ela é tão gananciosa que ela perde tudo que ela tem, tudo. Ela fala, pastor, eu era rico, pastor, eu tinha casas e mais casas, carros e mais carros, mas isso era um ídolo na minha vida. Deus tirou tudo isso de mim, Deus arrancou isso de mim, Deus me deixou no pó, para que eu aprendesse que Ele é o único Deus. Isso acontece ou não? Os irmãos conhecem gente assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Então, ídolo não é brincadeira. Isso daqui que a gente aprendeu, especialmente nos últimos 2 itens ali, especialmente no item 4, na verdade, não é brincadeira. Não é porque você não adora mais os pedaços de gesso que tem por aí, que você não tem pequenas áreas da sua vida que você tenha que tirar os ídolozinhos dali. Você tem que identificar e tem que arrancar isso. Porque Deus não tolera outros ídolos. Deus não tolera dividir a sua adoração. E se você não é crente, então você tem que abandonar os ídolos da sua vida agora, porque senão a próxima parada vai ser a ira de Deus, vai ser a justiça de Deus, como aconteceu com Israel. Muito bem, na próxima ocasião, nós entramos no governo de Atalia, que é bom os irmãos tomarem o omeprazol ainda. É bom, toma lá porque a gente ainda tem uns enjoos ainda com o livro dos reis.